Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre aqui na Santa Cecília TV, você com a gente de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30 da tarde, horário tradicional da discussão, do debate político aqui na cidade, na região metropolitana, e com a nossa reprise, não é, também diária, sempre a partir das 20 horas, 8 da noite. E a discussão, o debate em cima dos temas importantes, a pauta regional, né, os assuntos que estão aí incomodando os moradores da região metropolitana, o Santista, política, não é, política local, política nacional, enfim, né, o debate que a gente costuma fazer diariamente com você e, claro, temas de interesse nacional também. Nessa edição, com muita satisfação, com muito prazer, a gente recebe aqui o secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, deputado federal licenciado, Floriano Pezzaroto. Prazer recebê-lo, tudo bem, secretário? Tudo bom, tudo bom. Prazer é meu estar aqui mais uma vez na Baixada e em Santos especialmente. Muito bem. Aqui à minha direita o Fernando Chagas, cientista político, não é, jornalista também, e que mais uma vez participa e colabora com a gente aqui no Ponto de Vista. Tudo bem, né, Chagas? Tudo bem, olá amigos, um abraço especial para o Péssaro e também para os telespectadores. E lá na ponta o Marcos Santana, né, nosso sempre atento homem das redes sociais, acompanhando aí as informações que a gente passa, as transmissões aqui do Ponto de Vista e a sua participação, você está sempre ligado na gente aí. Tudo certo por aí, né, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde especial que nos acompanha ao vivo. Convido você a participar do programa pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Buturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. Lembro também que o Ponto de Vista pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. E você que nos acompanha na reprise, às 20 horas, uma boa noite. Muito bem, lá na ponta esquerda minha aqui, direita sua, né? Você que está acompanhando a gente de casa, tá certo? O nosso Aldo Neto agora já assim, monitorado, né, com o nosso microfone, para participar conosco também do Ponto de Vista desta quarta-feira. Tudo bem, né, Aldo? Tudo bom, Edgar. Boa tarde ao nosso público telespectador que está ouvindo ao vivo. Boa noite na reprise, senão o Marco, que não fala hoje, briga. É sempre um prazer participar aqui do Ponto de Vista, ainda mais hoje com a presença ilustre do nosso secretário, deputado e pré-candidato também ao governo do Estado, né? É verdade. Vamos discutir esses temas todos importantes, né? Lembrando sempre o velho mantra, né? O programa termina ao vivo às 12h30 da tarde. Se você estiver acompanhando a reprise a partir das 8 da noite, pode ser que uma série de coisas traumáticas, né, tenham acontecido na República neste período e, claro, que não foram discutidos e debatidos ao vivo aqui no Ponto de Vista, tá certo? Eu só queria abrir... Você se dá bem com o prefeito de São Paulo, não? João Dória? Tem uma boa relação com ele? Tem uma boa relação. Que ótimo, né? Então, eu fiquei surpreso, né, para não dizer impressionado, com a paulada, trauletada que ele tomou ontem no Jô Soares, no programa da ESPN, Chaves. Bola da vez. Bola da vez. E é a segunda que ele dá. Que estava sendo transmitido ao vivo, no programa é sempre gravado. Ontem estava excepcionalmente em homenagem ao Jô Soares, sendo transmitido ao vivo. Lá estava o João Carlos, popular João Canalha, o Martina Suzuki, que escreveu o livro sobre a biografia do jogo, que terá a segunda edição, terceira edição, sei lá quantas edições vão ter. E, além disso, estava também o Juca Kfouri, né? O Juca Kfouri que agora veste a camisa, a calça, o sapato, o tênis, a meia, a cueca, a gravata, o blazer, o paletó. Só falta desenhar a estrela vermelha na testa e escrever I Love Lula. Mas ele partiu para esse caminho. Não sei exatamente qual é a do Juca Kfouri, o comentarista esportivo. Mas aí foi de canalha para baixo, em cima do prefeito João Dória, que agora para se resolver prefeitar, né, secretário? Bom, assim esperamos todos, né? Afinal, o prefeito de São Paulo é uma cidade-estado, né? Então tem uma responsabilidade imensa, uns desafios imensos, o terceiro maior orçamento da República. Então acho que é absolutamente digno, diante da sua eleição em primeiro turno, que ele governe São Paulo. E você não vê o... Eu sei que o Chagas ia perguntar, fica à vontade, Chagas. Deu uma respirada aí para falar. Não, mas... Na ponta da língua, né? Todo mundo quer perguntar aqui para o Peso. Secretário Peso, ou deputado, tanto faz, né? São duas importantes cargos políticos.
O Dória, na realidade, ele tinha pretensões, maiores pretensões, principalmente na presidência da República, no segundo plano do governo do Estado. O senhor que tem uma experiência política, ele queimou a largada? Olha, é difícil dizer, porque cada um tem uma interpretação e uma visão do momento político que está vivendo, né? Se tivesse sido eleito prefeito de São Paulo, estaria concentrado em ser um grande prefeito. Aliás, o próprio João Dória disse que gostaria de repetir aquilo que foi o Rudolph Giuliani ou Bloomberg em Nova York e em São Paulo. O paulistano espera isso. Assim como o santista espera bons prefeitos, e tiveram bons prefeitos, e tem bom prefeito, o paulistano espera bom prefeito concentrado nos problemas da cidade. São Paulo é uma cidade desafiadora. É muito difícil você ter uma boa realização na cidade. Foram poucos os prefeitos bem avaliados. E há uma expectativa imensa em torno da capacidade que o João Dória tem de articulação, inclusive com o setor privado, de dar respostas às demandas que tem na cidade, que são infinitas, eu diria. Então, pensar em outra eleição nesse momento, eu acho um pouco prematuro. Eu queria destacar aqui com a gente, o Santana e Aldo também, dessa participação de vocês, a presença ilustre, não é? De um dos ícones da TV regional nos anos 90, 2000, enfim, que dirigiu a TV Mar com braço duro, não era o braço direito, esquerdo e uma parte do cérebro do Gastone, não é, que era o dono da emissora, o nosso Mendital aqui, que nos deixa felizes e satisfeitos, meio de sempre simpático, brincalhão, enfim, mas o Pedro... Assim, ó. Chefe de gabinete do Chefe de gabinete do Pedro, o homem era assim, ó. Pra você tirar um pelo do homem, rapaz, é uma guerra, uma coisa impressionante. Austero ao extremo, viu? É mais do que meu chefe de gabinete, é meu conselheiro político também, pela experiência dos cabelos brancos. Gente boa, gente fina, o Mendes. E a bem da verdade, a TV regional hoje que temos, a pujança, a variedade, a qualidade dos programas se deve fundamentalmente à iniciativa pioneirismo do Mendital, que naquela época, assim que estavam sendo instaladas as primeiras emissoras regionais, ele apostou naquela ideia de que a emissora deveria falar diretamente para o seu povo e investiu maciçamente em programação regional. Sobra dinheiro no orçamento da secretaria? Não sobra, mas eu vou dizer a vocês, com o Mendital chefe de gabinete, nós reduzimos em 3 anos 20% do custeio da secretaria. Quando eu cheguei na secretaria em 2015, nós tínhamos 18 automóveis que serviam à secretaria sede. Hoje nós temos 8. Nós tivemos 20% de redução de pessoal, economia de água, luz, telefone. Então, se juntou o Geraldo Alckmin e o Mendital e deu nisso, 25% de economia. Um jantar com o Mendes, uma pizza de mussarela e uma Coca-Cola. Não pensa você que vai arrumar lá um camarão e tal, não sei o quê, porque nada feito. Aldo Neto, pois não, Aldo? Eu estava voltando ao assunto anterior, né? Ouvindo o Chagas falar. Deixa eu tirar o som aqui, senão eu vou atrapalhar todo mundo. E eu acho que essa questão do Dória é importante ser analisada no seguinte aspecto. Ele ganhou uma eleição sendo fato novo, vindo da iniciativa privada, mais ou menos, vindo principalmente da televisão. Ele ficou conhecido no programa dele, que ele mantém há décadas já no ar, e ele que paga o programa, não é um programa bancado por alguma emissora. E talvez aí tenha um pouco essa rixa aí do jogo com ele, né? Que é natural. Se eu soubesse, eu vou falar um negócio para vocês. Se eu conhecesse todo mundo que me para na rua hoje, aqui em Santos, e vem falar comigo coisas da cidade ou coisas do esporte, eu vou estar falando uma mentira que eu não conheço. E às vezes é natural você ser conhecido, e aconteceu o que aconteceu entre o Jô e o Dória na década de 60, 70, 80, né? 80. E até agora 80. ele lembra disso. Essa memória fantástica do Jô é que é estranho. Foi o pré-Collor ainda. Pré-Collor. E acho de Uma coisa verdade... muito grave ali, que foi ressaltada pelo Juca Kfouri. Como eu disse aqui, o Juca, ele deve ter estrela vermelha até onde você está pensando aí. Na hora de tomar banho, ele dá uma examinada lá e vê se ela está lá direitinho. Até lá ele está com a estrelinha, hoje, né? É o Lula doença, não sei o que acontece com o Juca Kfouri. Mas uma coisa, ele pegou bem, captou bem. É um grande jornalista, isso ninguém pode negar. Né? Na hora em que foi o que o Jô lembrou do fato, em que o Dória o encontrou na eleição de 1989,
foi cumprimentá-lo, bateu nas costas dele, colou nas costas dele um adesivo de Collor, presidente... Será que foi ele? Foi. Ou será que foi alguém antes? Não foi ele, foi ele. Porque o cara que viu, que falou, olha, foi o cara que chegou lá. Exatamente. Eu acho que é complicado você sair acusando. Aí o não Juca quero pegou defender bem. o prefeito, não. O prefeito Dória está muito errado em achar que qualquer um pode sair candidato a presidente da República largando uma prefeitura. E se isso é novo, isso não é o discurso que ele foi eleito. Mas aí o Juca pegou bem dizendo o seguinte... Ele é eleito pelo novo é para cumprir mandato. O Dória vem no PSDB há não sei quanto tempo, verdade, Sim. mas se elegeu e não cansa de repetir que é pupilo de Mário Covas, cria de Mário Covas, amigo da família Covas. Pô, e na eleição presidencial com Covas candidato, ele está com o colante do Collor. Quer dizer, realmente é uma coisa impressionante. Agora não sei, pode ser também que haja algum exagero. Vamos virar a página. Eu queria fazer um link disso avançar. Com o secretário, que tem a ver com a eleição para o governo do Estado, que ele já se colocou o nome no partido aí como um pré-candidato. E outro que colocou o nome no partido nessa mesma linha aí do Dória é o Luiz Felipe Dávila, que é um cientista político, que é uma Também pessoa já esteve aqui. fora do contexto de gestão e da política. Apesar de ser um cientista político, ele nunca exerceu cargo público. Você acha que esse boom de novidades vai se manter em virtude da falta de credibilidade da classe política em geral? Ou acha que está na hora, o senhor acha que está na hora de analisar o real quadro do país e do Estado? Afinal de contas, o seu partido, há mais de 20 anos, já está aí, 24 anos governando o Estado de São Paulo. Você acha que nesses 24 anos não formou nenhuma liderança dentro do governo com capacidade de suceder o Geraldo Alckmin? Bom, eu acho que se coloca três coisas separadas. Né? Primeiro, a capacidade de formar liderança. Não, porque o PSDB, nesses anos, teve Mário Covas, Geraldo Alckmin e José Serra. Sim. Tendo o Cláudio Lembo e o Goldman um período pequeno. Então, na realidade, o que nós temos é uma sucessão dos mesmos governantes, que são as nossas principais lideranças e que foram eleitas e reeleitas. Diga-se de passagem, Geraldo Alckmin foi reeleito na última eleição em primeiro turno. Foi. Mesmo a oposição dizendo vocês estão há 20 anos no poder. Isso, porque a população entende que nós somos melhores governantes do que outros. Foi eleito em 2010 em primeiro turno. Em primeiro turno em 2010. Foi eleito em 2006 em primeiro turno. Em primeiro turno. Então, assim, estamos e pretendemos continuar. Por quê? Porque, de fato, nós fazemos um governo que é diferente de todos os outros governos do Brasil. Nós temos a melhor saúde pública do país, agora nós atingimos os melhores indicadores de educação do país, nós temos a melhor infraestrutura, as melhores rodovias, nós temos o melhor sistema socioassistencial do país. E isso não é milagre, isso é trabalho. Aqui em São Paulo a gente trabalha. Aliás, o lema da última eleição do governador era isso. Aqui é São Paulo. Por quê? Porque nós trabalhamos e conquistamos. E o povo paulista faz parte disso tudo. Sim. O povo paulista precisa do Estado, mas precisa menos do Estado do que outros povos, outros estados do Brasil. Porque o povo paulista também avança a partir da iniciativa privada, da livre iniciativa e da indústria, do comércio e assim por diante. Então, eu acho que nós estamos bem nisso. E nós devemos ter candidato. O PSDB deve ter candidato. Agora, nós temos que considerar o conjunto da ação política. Nós temos hoje uma prioridade, que é eleger Geraldo Alckmin presidente da República. Essa é uma prioridade que nos foi dada no partido. Então, toda a coligação que for feita em São Paulo, seja ela encabeçada pelo PSDB, que seria o meu desejo como pré-candidato, seja num acordo maior encabeçada por um outro candidato, que pode ser, obviamente, o nosso vice-governador Márcio França, que será governador a partir de abril e tem toda a legitimidade para ser o candidato à sua própria reeleição, seja um ou seja outro, ganhará a eleição em São Paulo quem tiver na mesma composição política do Geraldo Alckmin. A sua posição hoje é do PSDB ter candidato? A minha posição é ter candidato, eu sou pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, mas não descarto a hipótese de uma composição maior. Sim. Vai ganhar a eleição quem tiver mais partidos aliados. O que faria com que você mudasse de opinião? Para ter essa... Um pedido do Geraldo Alckmin, não é um pedido. Por exemplo, secretário... É mais que um pedido. Por exemplo, sem querer colocá-lo numa saia justa, por exemplo, abrir mão... Se a saia for bonitinha... A gente já tem cara, né? Abrir mão... o PSDB, depois de 24 anos, abrir mão do governo do Estado para ter o PSB
como cabeça de chave e o PSDB como vice. Em contrapartida, É uma possibilidade. Em contrapartida, o PSB dá o vice do Nordeste. Não, a contrapartida não é essa. Não quero falar de contrapartida. Quero dizer o seguinte, todo o nosso projeto, hoje, o PSDB gira em torno de Geraldo Alckmin. Ele é o nosso candidato a presidente da República. Nós vamos ter todos os esforços, não só em São Paulo, mas em todos os estados da federação. Avisaram o Serra, Estamos avisando sistematicamente a todos. E ele é o presidente do partido. E o Geraldo Alckmin é o presidente do partido. Para que todos saibam que o nosso projeto principal é retomar o governo da União. Avisaram o Écio que ele tem que sumir, desaparecer, cavar um buraco de 150 quilômetros quadrados, se enfiar eu tenho nele e certeza desaparecer. que o Geraldo saberá conduzir com todos nós uma frente que possa dar musculatura política suficiente para que ele seja o nosso presidente. E para isso, todos nós, eu e todos nós, temos que nos alinhar nessa grande composição política que vem da União para os Estados, e não dos Estados para a União. Então, é preciso primeiro enxergar qual que é a grande coligação nacional, para que a gente possa definir os Estados. Enquanto isso não for definido, eu estou no páreo. Eu sou pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, por ter 28 anos de PSDB e por ter 21 anos como servidor público na área social. Miguel Santana. Eu acho que é um fato novo, depois de 24 anos no poder do governo do Estado de São Paulo, não só no poder, mas reunindo um bloco maciço de apoio, reunindo partidos das mais variadas vertentes ideológicas e de interesses do Estado de São Paulo. E agora, finalmente, o PSDB admite claramente que pode não encabeçar a chapa do governo do Estado. E a gente sabe muito bem que o Márcio França é um político muito experiente, muito habilidoso, foi prefeito de São Vicente 2 vezes, com grande avaliação, passou pelo Parlamento Federal, tem uma experiência muito grande na arte de fazer política. Líder lá do bloquinho, né? Ele mesmo inventou, né? E hoje, enquanto vice-governador, ele já tem 1/3 do apoio dos parlamentares da Assembleia Legislativa, né? Aquele pequeno bloco de PV, PPS, assim por diante, uma série de partidos. Ele também tem um apoio significativo de boa parte dos prefeitos do Estado de São Paulo, está fazendo uma verdadeira via-sacra ao longo do Estado de São Paulo, conversando não só com os prefeitos e deputados, mas também as principais lideranças políticas. Em resumo, ele está fazendo aquela grande costura e está deixando o PSDB numa situação, de certo modo, delicada. Então, eu queria saber do secretário e pré-candidato como vai ser a negociação, em que circunstâncias realmente o PSDB vai abrir mão da candidatura em favor do Márcio França. Porque mais importante... Eu queria só complementar a tua pergunta, Marco, que é importante, você está colocando muito bem. Mas ele também já conquistou um apoio importante no PSDB, que é o filho do Mário Covas, então, que é vereador em São Paulo. Esse ponto que eu ia chegar. Mais importante que o político, ele assim, aquele animal que ele busca a autopreservação. Então, mais importante do que estar no poder, o político ele busca sempre aquela perspectiva de poder, ele quer permanecer no poder. Né? Então, não só ao longo dos 9 meses aí que o Márcio França será governador, que já é uma coisa líquida e certa, mas também a perspectiva para os próximos 4 anos. Então, muitos parlamentares, inclusive do PSDB, estão avaliando essa perspectiva de futuro. Então, eu queria saber do senhor como é que vai ser resolvida essa equação internamente no PSDB. Olha, nós começamos com a ideia de que nós poderíamos ter 2 palanques para o governador Alckmin em São Paulo. Sem problema nenhum. O PSB tem o seu palanque, com Márcio França e seus coligados. O PSDB tem o seu palanque, com os seus coligados. Hoje nós estamos entendendo cada vez mais, quer dizer, conforme essas conversas e articulações políticas vão caminhando, nós estamos entendendo que o ideal para o governador Geraldo Alckmin, presidente da República, seria termos um único palanque em São Paulo, que pode ser encabeçado pelo PSDB ou pode ser encabeçado pelo PSB ou pelo Márcio França. Isso não significa que o PSDB estará fora do poder. Isso não significa que o PSDB não continuará à frente das mais importantes políticas sociais do Estado, como educação, saúde e outras, segurança pública. Então, o fato de ser ou não o Márcio, ou ter um candidato próprio do PSDB, não significa que nós estaremos abrindo mão do nosso legado e do nosso futuro em São Paulo, do nosso compromisso com o povo paulista. Quando você fala, se o Márcio França encabeçar a chapa, com o PSDB de vice, ou com o PSDB ocupando a vice e outras secretarias importantes de políticas públicas fundamentais
para nós do PSDB, que é saúde, educação, assistência, isso não significa que nós estaremos fora. O que nós temos que trabalhar nesse momento, para o fortalecimento da candidatura do governador Geraldo Alckmin à presidência da República, é a unidade do partido PSDB e dos nossos aliados, dos quais fazem parte, entre os quais faz parte o PSB. Eu arriscaria dizer que o secretário está tendendo um pouco mais para o filho do Mário Covas do que para o neto do Mário Covas. Um break e a gente volta em sequência aqui com o ponto de vista. Já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Você é forte e está na hora de mostrar que você pode tudo, que o mundo está preparado para você, que os amigos, que a família se orgulham de você. Chegou o seu tempo de voar mais alto. Vá em frente, tenha foco e determinação. Não fuja dos desafios, pois são eles que te levarão ao sucesso. Supere, deixe a Unisanta inspirar você. Orgulho de ser do Santa. Dicas para economizar energia elétrica. Evite usar o ferro todos os dias. O ideal é acumular mais peças para passá-las de uma única vez. Troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Elas podem diminuir seu consumo em até 70%. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, sequência aqui do ponto de vista, hoje recebendo o secretário de Estado de Desenvolvimento Social aqui do governo de São Paulo, Floriano Pêssaro, que é deputado federal licenciado e já colocou o seu nome como pré-candidato ao governo do Estado. O Aldo está com a gente também, Chagas, e lá na ponta o Marcos Santana. A gente está falando aqui do governador, ser candidato, presidência e tal, não sei o quê, mas há uma segunda pré-candidatura, né, à presidência da República entre os tucanos, que é do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. E aí, vai ter prévia mesmo, nacional? Você é favorável a uma prévia? Acha que Arthur Virgílio devia recolher as armas e apoiar imediatamente a candidatura? Não, eu sou favorável às prévias sempre em tese. Eu acho que as prévias é uma forma de você dirimir disputas políticas internas, desde que elas façam sentido, ou seja, tenham tamanho e sentido para isso. No caso do governador Alckmin, acho que está se criando um consenso nacional do PSDB e de vários aliados importantes em torno do nome dele como candidato de centro à presidência da República. Manchete do Estadão na segunda-feira foi com o Beto Richa, né? Beto Richa. Apoio total, Alckmin poderá vencer. Não, nós temos o Beto Richa, nós temos o Marconi Perillo, nós temos o Teotônio Vieira, nós temos gente no Brasil inteiro. Agora, a candidatura do Arthur, ela é uma candidatura legítima do ponto de vista da história do Arthur, mas extremamente acanhada do ponto de vista do que representa dentro do partido. Portanto, eu acho que a conversa, o diálogo vai ser mais efetivo neste caso do que uma prévia. Secretário Pêssaro, saindo de um ponto para o outro, uma que eu também vejo que tem pouca consistência, que seria o Virgílio. Por outro lado, o peso do Fernando Henrique na candidatura do Geraldo Alckmin. Zero. Não, o presidente Fernando Henrique tem não, isso é zero opinião minha. Não, eu tenho opinião formada, já disse 1 milhão de vezes, vou repetir. Para Fernando Henrique, para o ego doentio do Fernando Henrique Cardoso, né, o ideal é que o PSDB nunca mais volte à presidência da República. Ele torce por isso, essa é a minha opinião. Outros acham que não. Doutor, quem você acha... Se puder fazer contra os tucanos, ele fará. Quem você acha que qualquer brasileiro, seja ele de que partido for, ou de que lugar estiver, atenderia uma ligação do presidente Fernando Henrique? Todo mundo. Então, o presidente Fernando Henrique é o único, talvez, brasileiro que consiga falar com todo mundo na hora que ele quiser. E por isso,
inclusive com você, hein, Boturão? Se ele te ligar, você atende. Você me ligar? Eu sou um humilde operário da notícia aqui da região metropolitana que eu atenderia. Acho que outros hoje, não sei. Ele pode ser um grande articulador e será um grande articulador desse processo. Se for candidato a síndico de prédio, perde. Não. Se for candidato a... Em todo lugar que eu ando com ele é aplaudido em pé. E as pessoas falam, volta, Fernando Roberto Henrique, Dávila volta. fez uma pergunta contundente a ele, né, que o deixou extremamente constrangido. O senhor ficou bravo com o presidente Lula porque o senhor, na presidência, o chamou para conversar diversas vezes. Quando ele ganhou a presidência, ele nunca lhe chamou. Aí o Fernando Henrique falou, você entendeu? Deu a volta e não saiu, entendeu? O Lula... Com todos os erros, todos os equívocos que cometeu, ele acabou com a marca FHC, entendeu? Que hoje voltou por conta de outras coisas, entendeu? Eu respeito muito o governo Fernando Henrique, mas acho que tudo que ele puder fazer contra os tucanos, ele fará. Não, ele será, a minha opinião, ele será, Boturão, um grande articulador interno. Não, para os outros partidos. Porque o Fernando Henrique é um sujeito que tem condição de pegar o telefone e falar com o Rodrigo Maia, com o Bornhausen, com o Agripino, com o Roberto Freire, com todos. Ele é um grande... Ele tem esse potencial de um grande articulador de uma candidatura que inclusive falou que se o Alckmin não decolar, nós vamos com o Hulk e tal. Não. Já deu uma cacetada no governador, nem o jogo começou, ele já arrebentou o governador. Ele acende a luz amarela. Ele fala, olha, nós, para que amigo da onça, nós precisamos ter uma candidatura de centro, que possa unir e sair do radicalismo que está sendo colocado hoje entre digamos, se é que eu posso usar esse termo, a extrema-direita e a extrema-esquerda. Que não é bem isso. Né? É um fla-flu que virou. E o Geraldo no centro. Mas para o Geraldo ser o candidato de centro, ele precisa congregar as forças políticas. É isso que diz o presidente Fernando Henrique. Secretário... Mas eu tenho certeza que ele vai contribuir para que isso aconteça. O Arthur Vigílio, o pior fogo que tem é o fogo amigo. Né? O Arthur Vigílio, na sua tentativa de se posicionar, de se viabilizar, ele destilou algumas críticas ao governador Geraldo Alckmin, disse que o Geraldo Alckmin é ortodoxo e não é capaz de surpreender numa campanha eleitoral que tenha Lula e Bolsonaro. Fatalmente isso vai acabar sendo usado na campanha também, se caso o Geraldo Alckmin seja o candidato do PSDB. Como é que a candidatura do PSDB, o Geraldo Alckmin, vai responder a esse tipo de questionamento feito por um próprio tucano? Não tem resposta, é o contrário. É isso mesmo. O Geraldo Alckmin não vai surpreender. Todo mundo sabe quem ele é, o que ele pensa, o que ele faz. Ele é o porto seguro que o Brasil precisa. É o contrário. Nós não vamos ter surpresas com o Geraldo Alckmin. Nós vamos no caminho seguro. Então, eu não tenho nada a opor ao que disse o Arthur Vigílio. Não é momento de surpresas. É momento de segurança. O povo brasileiro quer um caminho seguro. E o Geraldo Alckmin representa esse caminho seguro. Para chegar nesse caminho seguro, eu concordo com o senhor secretário, nós precisamos de uma grande coligação, eu concordo, principalmente no estado de São Paulo. Quem tiver a maior coligação no estado de São Paulo deve ganhar. Minha dúvida é no Brasil. Quem tem o maior tempo de TV é PMDB. Fazer uma coligação com o PMDB é positivo ou negativo, dada a baixa popularidade de Michel Temer e todos os escândalos que nós estamos vendo com o governo federal no momento? Eu acho que todas as forças políticas que nós pudermos agregar, inclusive o PMDB, em torno do Geraldo Alckmin, será bem-vindo. Apesar da impopularidade. Nós estamos olhando para o futuro. E no futuro o governo, diga-se de passagem, hein? Vamos lá, Boturão. No futuro o governo Michel Temer vai ser reconhecido pelo esforço imenso que fez de fazer as reformas que nós precisamos para o desenvolvimento econômico. Mas, secretário, você não acha que, além de congregar todas as forças, o PSDB tem um problema interno muito sério, que se chama, o Edgar falou no outro bloco, o senador Aécio Neves, que foi pego em gravação, comendo propina, parente preso, algo inédito, acho, na história do PSDB. Foi o último candidato a presidente do partido. Eu já disse aqui várias outras oportunidades, a tucanos aqui da cidade, ao prefeito, a outros todos. É uma vergonha para o PSDB, para a história do PSDB. Mário Covas, o próprio Fernando Henrique, o próprio Serra, Montoro, essa turma toda aí que o Raul Cristiano adora aí, tá aqui com a gente também, né? E tem bom gosto, né? Essa turma é uma turma boa, né? Turma de estadista, de gente honrada, né? E ter a figura do Aécio Neves é caótica para o PSDB. Bom, Deus me livre. então todos nós... E se você tomar por base que o presidente da República, ele se elege ganhando em Minas, se perder em Minas não se elege, se ganhar em Minas é o presidente,
tá feita a desgraça aí. Não, porque, na minha visão, primeiro, todos nós nos sentimos traídos pelo Aécio Neves. Nós que votamos, e quem não votou no Aécio também se sentiu traído, de qualquer maneira. Então, o sentimento de traição, ele é geral. O Aécio foi imediatamente afastado da presidência do partido. Tem que ser expulso. Bom, calma. Ele vai ser expulso na medida em que ele for condenado. Ele foi imediatamente afastado da presidência do partido. E agora é página virada. Nós temos Geraldo Alckmin, presidente do partido. O Aécio ficou 2 minutos e meio na nossa convenção, não participou da convenção. Foi vaiado. E, na minha opinião, modesta opinião, é página virada da nossa história. Você acha que o eleitor vai ter essa consciência de página virada? A mãe dele vota é a nele. última eleição do partido. Você acha que a irmã do Aécio vota nele? O primo do Aécio vota nele? A irmã dele? Foi presa. Aldo, todos nós nos sentimos traídos. Você acha que eu não me senti traído? Você acha que eu quero pagar a conta do Aécio Neves? Algum de nós tucanos temos esse desejo de defender algo que é indefensável. Em que pese ele ainda não foi condenado. Mas fruto de delação. Politicamente ele já foi condenado. Politicamente. Mas o Lula vai ser condenado quinta-feira agora, né? Aliás, próximo na outra. 24. Mas eu acho que vai, porque as provas são contundentes. Dia 24. Agora, eu não vou defender o Aécio, eu me sinto traído pelo Aécio. Eu não me sinto responsável pelo que aconteceu. Você colocou uma tese interessante, a gente precisa rapidamente debater isso aí. Dia 24 é o julgamento do Lula no TRF4, né, a decisão. Pode ser reformada a decisão do Moro, pode ser confirmada do Moro, a pena pode diminuir, de repente pode até aumentar, né, se for o caso. Né? É por aí que começa o jogo? A decisão de dia 24? Sem dúvida nenhuma, isso tem um papel... O Lula é uma coisa, sem Lula... Claro, porque o Lula tem Essa história de que o Lula ganha a eleição de qualquer jeito, eu não advogo essa causa. Eu acho que não. E pelo meu conhecimento de sociólogo e político, não acho que isso é verdadeiro. Acho que tem o que o PT sempre teve, em torno de 25% a 30% do eleitorado, em que pese todas as provas contundentes, até depósito em conta da esposa tinha dinheiro. Agora, o Lula será provavelmente condenado, porque as provas são contundentes. E ele sendo condenado, provavelmente o PT vai lançar o Jacques Wagner, que é o ex-governador da Bahia, que é o nome que circula... muito forte pelo norte e nordeste. Enfim. Então, o cenário que está se configurando é o Bolsonaro de um lado, né? Vamos ver como é que o Bolsonaro vai se manter, porque, na minha opinião, o Bolsonaro é um cavalo paraguaio. Não tem conteúdo, não tem estrutura político-partidária, não tem musculatura e é um falastrão. Quer dizer, o sujeito que vende qualquer ideia sem ter nenhuma base para isso. Uma bomba contra ele aí na Folha, Estadão. E virão outras, provavelmente. 16 milhões aí de ficou rico na vida pública. A vida pública, como diz o Geraldo Alckmin, é vida modesta. Não só pela questão financeira, porque não dá para enriquecer na vida pública, mas também porque você tem que dar exemplo. E por isso que o Geraldo dá exemplo de probidade e vida modesta. Secretário Pesaro, por outro lado, eu concordo com o senhor. Acho que o Lula vai ser condenado, acho que o Lula não chega nas eleições. A Justiça vai agilizar todo o processo, mesmo depois do dia 15 de agosto, que uma coisa é condenar criminalmente, outra coisa é não participar da eleição depois de 15 de agosto. Porém, o Lula participando, eu acredito que nem Lula nem Bolsonaro ganham essas eleições, no meu modo de entender. Mas ele não participando não pode parecer um golpe e a gente cair no discurso do PT, quando ele participa... Se vitimizar? Vitimizar, isso já acontece há quase 10 anos. Aliás, desde que ele assumiu o poder, desde o mensalão, ele já era vítima, não sabia de nada, né? O chefe da Casa Civil dele roubando, desviando, comprando voto, enfim. Você já era deputado nessa época? Não, né? Não. Eu era secretário de Assistência Social de São Paulo. Sim. Mas veja, vítima é sempre... Sabe a história do batedor de carteira? A gente falava muito isso lá no centro de São Paulo. O sujeito bate a carteira e sai gritando, pega ladrão. Esse é o PT. O PT é assim. Aliás, o PT faz coisa errada e diz que foi o outro. A primeira coisa que diz que foi o outro. Então, assim, eu não caio nisso. Pode até ser que uma parcela da população caia. Acho cada vez mais difícil, porque, como eu disse, é cada vez mais claro que nós tivemos o presidente mais macunaíma da história do Brasil. Tá certo? O Lula era o macunaíma. O mentiroso, salafrário. Então, não acho que... Nós não podemos arredar o pé de saber com quem nós estamos lidando.
e acho que o povo brasileiro tem mais clareza sobre isso. Aliás, até para se fazer justiça nesse ponto, o senhor gritou pega ladrão pro Lula? Não, como eu gritei pega ladrão, não. Eu vou te falar o porquê. O senhor trabalhou no governo do Fernando Henrique no Ministério da Educação com o ministro Paulo Renato e com o Raul Cristiano, que está aqui. Meu maior professor. Quem é? O Raul? Paulo Renato e Raul Cristiano. E o senhor criou duas coisas interessantes. O tal do FIES e o Bolsa Escola. Estão aí até hoje. Mas não foi o PT que fez? Não, claro que não. O PT chamava de Bolsa Esmola. O PT foi contra o FIES. Olha, só para recapitular. O PT votou contra a aprovação do financiamento estudantil, o FIES, no Congresso Nacional. Votou contra o Plano Real, pô? Votou contra o Plano Real, votou contra a Constituição, né? A Constituição Cidadã. Mas o PT votou contra o Bolsa Escola. Nós tivemos que fazer uma grande articulação, aprovamos o projeto no Congresso Nacional, criando o primeiro grande programa de transferência de renda no Brasil e aprovamos em tempo recorde. O PT foi contra. Mas não importa. Importa que o programa está aí, o Lula pegou o Bolsa Escola, transformou no Bolsa Família. O mais grave não é isso. O mais grave é que se jogou fora a ideia de que o combate à pobreza se dá pela educação e pelo conhecimento, e o Bolsa Escola era um auxílio para as mães mais pobres manterem as crianças na escola. E disse o seguinte, sabe o que o Lula disse? Disse para mim, disse numa audiência comigo, não importa, a questão da educação tudo bem, mas o importante é tirar dos ricos e dar para os pobres através do Bolsa Família. Resultado, na primeira crise econômica grave que nós estamos tendo, nós tivemos um recrudescimento da pobreza. Voltou tudo para trás. Esse é o resultado de 13 anos da política lulopetista. Mas o que aconteceu com o FIES, com o Bolsa Família ou Bolsa Escola, não aconteceu também um pouco por culpa dos tucanos? Parece que os tucanos, principalmente, vou dizer o nome, José Serra, escondeu o legado do FHC, vou votar de novo no FHC. Não faltou o PSDB falar, não, isto foi importante, a privatização foi importante, isto foi importante, aquilo foi importante. Mas na primeira disputa com Lula? Com Lula. Nós estamos falando da eleição, eu acho que sim. Também você está desconsiderando um fato, Chagas. Na eleição do Serra, que ele disputou com o Lula, o PSDB não estava tão bem. Tinha enfrentado a crise energética um ano antes. Que na realidade foi do governo Fernando Henrique, porém era do DEM, na época PFL. Mas aí não vamos entrar em tanto detalhe, porque a população nem vai entender que o ministro era do PFL, o governo era Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique, naquele momento, 2002, 2003, estava mal avaliado na campanha de 2002. E o Serra, candidato à presidência pelo PSDB, ouvindo os seus marqueteiros em pesquisa de opinião, inclusive qualitativa, apontou que era melhor não ficar falando do governo Fernando Henrique. Para mim, tudo isso é página virada, é passado. Nós temos que olhar para frente. Nós temos um futuro para construir. Eu concordo. Para mim, o Fernando Henrique fechou com o Lula e caso resolvido. Olha, vou dizer isso até a morte. Para mim, ele fechou com o Lula aquela reunião do pacto lá do empréstimo com a FMI, que todos os candidatos tinham que assinar. Então, ficou 2 horas sentado com o Lula no Palácio, fechou a eleição dele. Pacto federativo é uma coisa que se discute, se debate, as prefeituras estão quebradas, os estados estão quebrados, a situação é completamente difícil, ninguém mexe nisso, entra tucano, entra PT, sai PT, agora Temer, enfim. 60 e não sei quantos % do bolo tributário do país vai para a União, tá certo, senhor? É por aí, 25, 24? 60 para a União. 12, 15 para os municípios. 15 para os municípios e 20 para o Estado. Como é que pode, que posicionamento tem que ter um governador de São Paulo numa situação dessa para tentar reverter esse quadro, mudar isso, porque os serviços estão caindo todos nas costas dos prefeitos e os repasses não são feitos adequadamente. Olha, é um sistema perverso. Porque ele não só arrecada, tirando dos pobres, para financiar os ricos, então nós já temos um problema tributário aí, que já é uma perversão, mas como a União arrecada tudo e quem executa a tarefa é o município. Nós, do PSDB, nós somos montoristas, de Franco Montoro, descentralização e participação, municipalismo. Nós queremos dar todo o poder aos municípios. Em São Paulo, nós municipalizamos várias políticas públicas com o devido repasse, doutorão, de recursos. Porque não adianta você municipalizar a educação e não repassar para os municípios. A saúde não repassar. Agora, nós temos uma brutal injustiça do Pacto Federativo, que é essa arrecadação da União, que não faz o menor sentido, que custa caro, que é ineficiente
e que obriga estados e municípios a ficarem de pires na mão pedindo dinheiro para a União. Então, eu sou a favor da ampliação do fundo de participação dos municípios, mesmo que a gente não consiga mudar o sistema arrecadatório no curto prazo, pelo menos ampliar o valor fundo a fundo que é repassado a estados e municípios. Porque através do fundo a fundo você tem a desburocratização, você tem um recurso obrigatório, constitucionalmente obrigatório. Então, é um percentual da arrecadação, não tem vontade política do presidente de ajudar o estado A, B ou C. Eu acho que esse seria um caminho de curto prazo. E no longo prazo, tem que repensar todo o sistema arrecadatório do Brasil. Um break a mais, a gente volta na sequência com o Floriano Pêssaro aqui no Ponto de Vista. Já, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. A Unisanta oferece mestrados inéditos recomendados pela CAPES e com professores altamente capacitados. Mestrado em Engenharia Mecânica, Direito da Saúde e agora Auditoria Ambiental. Aproveite descontos especiais e financie 50% do valor das mensalidades. Inscrições e informações www.unisanta.br/mestrado. Universidade Santa Cecília, primeira na Baixada em ranking mundial de pesquisas científicas. Realize seu sonho de estudar no melhor colégio da região. Grande oportunidade de descontos nas mensalidades, voltado para os que já estudam no colégio e novos alunos da educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. Essa é a sua chance. Não é concurso, basta comparecer ao colégio. Informações 3202-7136 ou www.colégio.unisanta.br. Colégio Santa Cecília, há 56 anos. A educação é nossa vida. Muito bem, a gente segue aqui o terceiro e último bloco desta quarta-feira aqui no Ponto de Vista com o Floriano Pêssaro, que é o secretário de Ação Social, Desenvolvimento Social, né, do Estado de São Paulo. E por falar em Estado de São Paulo, em obras, em investimentos, enfim, há muita reclamação aqui na cidade, na região metropolitana. Dívidas que o Estado tem aqui, por exemplo, ponte ligando Santos Guarujá, túnel, né, fazendo a ligação seca, repasses na área da saúde são muito contestados, enfim, os problemas que nós temos aqui. O Guilherme Álvaro está sempre com problemas sérios de infraestrutura, enfim, falta de equipamento, essa coisa toda. Enfim, na sua área, desenvolvimento social, né? Tem muita dívida do Estado aqui com a região, porque tem um evento hoje em Peruíbe, né? Não, acho que não é uma questão de dívida, ao contrário, nós temos uma grande parceria com os prefeitos da região, uma enorme parceria. Aliás, Santos é a única cidade do estado que tem 3 restaurantes Bom Prato. Isso é fruto da obstinação, da determinação do prefeito Paulo Barbosa e da aliança que tem com o governador Alckmin, uma proximidade muito grande do prefeito com o governador. Isso ajuda a cidade de Santos. Não, Santos sim, eu digo Não, eu acho que na região nós estamos avançando. Nós temos hoje 7 restaurantes populares aqui, temos programa de transferência de renda, temos o programa Viva Leite, que foi ampliado aqui na região da Baixada. Viva Leite corresponde exatamente ao quê? As pessoas não têm assim muita intimidade. Né? Olha, o Viva Leite é um programa que distribui 15 litros de leite por mês para crianças de até 6 anos de idade que vivam em situação de pobreza. Ela deve estar cadastrada no Cadastro Único Federal, que é o cadastro, esse famoso cadastro do Bolsa Família, que não é só do Bolsa Família, e nós usamos para vários outros programas. Hoje a gente tem uma distribuição de leite aqui na Baixada, que é um volume grande e que nos dá uma entrada boa aqui. São mais de 6 mil famílias beneficiárias do programa do Viva Leite aqui na Baixada, um investimento de quase 2 milhões e 800 mil reais por ano, quase 1,5 milhão de litros de leite por mês, por ano são
distribuídos aqui. Mas isso são programas que, na minha opinião, remediam um problema maior aqui na região da Baixada, que é o problema do desemprego. Nós tivemos, nos últimos 3 anos, um recrudescimento, como eu disse no bloco anterior, da pobreza, e essa pobreza nos preocupa pela desorganização social que causa, no caso da cidade de Cubatão, por exemplo, 9 mil desempregados, e isso gera violência. Então, agora nós temos um problema adicional, que é o recrudescimento também da violência na região, que tem a ver com essa desordem, com essa desorganização social. Nós estamos preocupados com isso, o governador pediu para que eu viesse pessoalmente conversar com cada um dos prefeitos, para que nós pudéssemos avaliar planos de ação social ainda este ano, baseado naquilo que nós estamos fazendo nos últimos 3 anos, mas ainda esse ano, planos de ação social que possam gerar renda, especialmente, desde formação, capacitação, qualificação profissional, até esses programas que remediam a pobreza, como é o caso do Viva Leite, Renda Cidadã, Ação Jovem e Bom Prato. Eu queria elogiar o secretário, estou elogiando muito, né, Edgar? Então eu vou elogiar e fazer uma crítica. O senhor está vindo hoje aqui na região, porque o senhor vai em Peruíbe hoje à noite, você tem o lançamento do programa Criança Feliz, né? O que eu fui levantar, o seu histórico eleitoral aqui na Baixada, você só participou da eleição de 14, com votos daqui. 200 votos eu tive. Não, mais, 545. Bom, em Peruíbe, então não é uma por questão exemplo, eleitoral, hein? Não, é isso que eu quero colocar. Em Peruíbe você teve 24 votos. Eu vou lá agradecê-los. Apareçam lá agora. 24 votos. Ou seja, um por um, né? Dá para agradecer um por um. Você não faz política visando isso, o que é interessante. Mas, por outro lado, diante da sua pretensão política para a eleição desse ano, de 2018, o senhor quer ser governador do Estado. Você não acha que uma região importante como a Baixada Santista, que envolve 9 municípios, o senhor ter 545 votos, é muito pouco? Corresponde a menos de 0,5% do seu total de votos, foi 113.949. Bom, 2 coisas. Primeiro, a minha paixão pela região, né? Eu passei você tem lá, o seu chefe de gabinete tem lá isso aqui. Você trabalhou com o Raul Cristiano, trabalhou com o Arnaldo Madeira, gente aqui da cidade. Não, e vim à cidade, a primeira vez que eu vim a Santos para um evento político foi com o Mário Covas, candidato ao governo. Não faz tanto tempo, mas ao mesmo tempo foi uma figura que fizemos um comício enorme. Santista. Acho que no Boqueirão. Não, no Gonzaga. No Gonzaga. No Gonzaga. Na campanha eleitoral? Na campanha eleitoral. Fizemos no Gonzaga. Mas assim, primeiro destacar a paixão que eu tenho pela região, porque eu passei toda a minha infância aqui no Guarujá, então eu tenho um carinho imenso em Guarujá, em Santos, e vinha almoçar e jantar em Santos, enfim. Então eu tenho um carinho imenso pela região. Depois, de fato, a minha votação é da capital. Eu fui vereador na capital, fui eleito pela ONG Voto Consciente, o melhor parlamentar do Legislativo paulistano, fui líder da minha bancada durante 4 anos, dos 6 anos que eu fiquei na Câmara Municipal. Então eu tive 84 mil votos na capital, que é a minha grande base eleitoral, em que pese a minha paixão pelo litoral. Agora, uma campanha para governador, ela é uma campanha que consolida uma imagem partidária dos seus aliados. Não é o Floriano, é o PSDB, é o DEM, é o PPS, é o PV, é o PSB, outros partidos que estarão conosco. É isso que vai consolidar a votação aqui na região e não necessariamente o Floriano. Agora, vocês, de alguma forma, facilitam um pouco esse conhecimento, pelo menos da minha história pública, que não tem nenhuma mancha e nada que possa desabonar, facilitam na medida em que eu possa estar aqui falando com todos que nos escutam. Eu quero elogiar o preparo dele, Chagas. Vou dar um outro exemplo da minha pergunta. Ele levantou a questão social em Cubatão, da violência social. Ele teve 4 votos em Cubatão. E já tive 6 vezes com o prefeito de Cubatão. Já tem um saldo positivo, 6-4. 6-4. E olha, eu posso dizer... 3 amigos do prefeito. E posso dizer... exatamente, o Raul me levou, o Papa levou, todos já, inclusive o Paulo Barbosa, todo mundo está preocupado, não é só Cubatão.
né? Nós temos problema na Praia Grande, nós temos problema no Guarujá. No Guarujá nós temos um problema de pobreza ligado à violência, ao crime organizado, etc. Nós estamos bastante cientes. O senhor lá foi melhorzinho, teve 100 votos lá. É porque é onde eu passei a minha infância. Mas, veja, nós temos muitas informações e muitos dados e nós estamos muito preocupados. Não é porque eu sou gestor público que eu vou chegar aqui e dizer, está tudo bem e tal. Não está. Mas seguindo esse seu raciocínio, enormes. Isso, seguindo esse raciocínio. Caso hoje você é para candidato, se torna candidato e pode até vencer as eleições. Uma matéria, o Raul sabe bem disso, que eu gosto do orçamento. O país vai passar por uns 3, 4 anos de dificuldades orçamentárias muito grandes. E o senhor sempre falou que nós temos que olhar o futuro e temos que olhar o futuro. Com essas restrições orçamentárias que nós vamos ter, inclusive o Estado de São Paulo, quais as propostas importantes para melhorar ainda mais o Estado de São Paulo? Não, olha, primeiro, a restrição orçamentária, ela pode ocorrer de tempos em tempos, como ocorre, é cíclico, economia aqui em qualquer lugar do mundo. Mas nossas contas públicas... É preciso ter prioridade. Isso, prioridade. O problema do Brasil é a falta de prioridade. Nós queremos resolver todos os problemas de uma vez, não resolvemos nenhum. Vou dar um exemplo. O governo do Lula e da Dilma priorizaram o ensino superior, público e privado, mas o público que é mais caro, sem ter universalizado o ensino médio. Vocês acham que faz sentido? O Paulo Renato, o governo Fernando Henrique, universalizou o ensino fundamental. O próximo passo era universalizar o ensino médio. Nós chegamos em 2018 com ProUni, ProIsso, ProAquilo, sem ter universalizado o ensino médio. Então hoje nós temos um contingente de jovens, que são chamados dos nem nem estudam e nem trabalham, que vai ser um passivo para todos nós no futuro próximo. Uma geração perdida. Uma geração perdida, claro. O sujeito não estuda. Na era do conhecimento, como é que nós vamos incluí-lo? Não vai incluir. Ele vai viver de bolsa. E quem vai pagar a conta é quem trabalha. Principalmente na área da inovação e da tecnologia. Os empregos estão mudando. Né? Agora, essa é uma região incrível. Quando a gente pensa no porto e toda a cadeia produtiva do porto, quando a gente pensa na questão da infraestrutura, da necessidade de se fazer o ferro-anel, de fazer um trem de passageiros subindo a serra novamente, de usar outras tramas do trem, né? Quando a gente pensa no pré-sal, o pré-sal hoje está adormecido, mas em algum momento volta, porque a oscilação do preço do petróleo é que vai nos dar a possibilidade de avançar mais ou menos. Então, nós temos fora o turismo. Então, quando o Roberto Carlos fez a Estrada de Santos, a entrada de Santos já era essa. Sabe quanto tempo tem essa música? Edgar, aproveitando que já temos um candidato a governador aqui pela fala, já vamos colocar ele no paredão, o que interessa para a região. O senhor está aqui acompanhado hoje por um dos maiores especialistas de porto no PSDB, que é o Tarcísio, ex-presidente do Sindicato dos Conferentes. O que você pensa quanto ao Porto de Santos? Porque aqui na região já teve uma grande discussão quanto à regionalização do porto, o Estado assumir como é em São Sebastião. O senhor tem alguma ideia quanto a isso? Eu sou a favor. O Porto hoje gera muito menos empregos locais. Sim. 10, 11 mil empregos, quanto há 30 anos atrás tinha 80, e a tendência é essa, cada vez mais diminuir a mão de obra e a tecnologia. Mas continua gerando riqueza para o Brasil. Claro. Continua sendo o maior porto de exportação e de importação do país, da América Latina. E a região deve ser compensada por isso. Exatamente. Nós devemos ter fatores de compensação, como, por exemplo, a infraestrutura do transporte ferroviário e do transporte rodoviário. Parte foi feita. Eu citei agora há pouco o Rodoanel, não aqui em outro programa, o Rodoanel, porque o Rodoanel Trecho Sul ajudou muito, não só a cidade de São Paulo, mas a velocidade com que os caminhões pudessem novamente acessar o porto. O porto tem uma cadeia produtiva incrível. Quanto mais próxima a administração for, melhor. Talvez não a administração municipal, mas seguramente o porto já deveria ter sido estadualizado. Por que não municipal? Porque talvez na prefeitura, dada a dimensão e o impacto que o porto tem no nível estadual e na geração de riqueza nacional, talvez a prefeitura não tivesse outro caso, esse tamanho. Mas não importa. E como é que vai fazer com a parte do porto do Guarujá? Dá para o Guarujá? O Porto é de Santos. Veja. A não ser que você crie uma outra alfândega do lado de Guarujá. A alfândega é a única que fica em Santos. Mas não importa. Poderia ter um consórcio. Exatamente. Você pode ter um consórcio, você pode ter o Estado
parceiro da prefeitura. Né? O que não dá é para a União cuidar do porto. Isso não dá, porque a União lá em Brasília faz o quê? Porto Seco. É o Porto Seco. Você vai falar isso para o governador colocar no plano de governo dele? Ah, não tenho dúvida. E, aliás, ele está convencido disso. O governador Alckmin está convencido disso. Só um dado. Aqui tivemos uma polêmica muito grande. Eu pertenço à administração do Paulo Alexandre Barbosa e nós aumentamos o ISS de uma alíquota de 3% para 5%. E nós tivemos que estudar o porto. Quando nós fomos estudar o porto, 76% de toda a arrecadação do porto vai para a União. 20% vão para o Estado e 6% ficam no município. Uma vergonha. 6% de toda a arrecadação. Eu digo impostos, taxas, contribuições, tarifas, fica aqui. Mas o importante é que volta tudo em investimentos, em infraestrutura. Não volta em nada. Esse é o problema. Não volta então, você tem dois problemas, a arrecadação e o retorno. Por isso que eu acho que a região, não é só o Santos, a região deve ser compensada. Porque o porto gera riqueza aqui e gera riqueza em todo o seu entorno. Deixa eu ver o Santana. Só tem um modelo geral, porque São Sebastião é do Estado. Eu queria mudar um pouco de assunto, falar de um tema que diz respeito diretamente à pasta do secretário, que é desenvolvimento social. Um problema que preocupa muita gente, e não só para o drama pessoal de cada um, é a questão da população de rua. Ainda mais em Santos. Santos, o contraste é muito gritante, muito presente, porque essa população de rua se concentra praticamente nas regiões mais abastadas. Então, eu queria saber do senhor se o poder público, de modo geral, não está dando uma atenção menor do que o problema realmente exige, porque além da questão de rua em si, tem a questão relacionada às drogas, né, ao avanço do crack, à criminalidade. O senhor não acha que o poder público pode fazer mais por essa população? Acho que pode fazer mais. Acho que nós temos um problema extremamente complexo, de difícil solução. Eu andei o mundo inteiro. Eu fui aos Estados Unidos, fui a Nova York, fui a Los Angeles, fui a Washington, fui a Paris, fui a Portugal, a Buenos Aires. Não há uma solução que você diga, esse é o caminho para a população em situação de rua. Ela cresce no mundo inteiro. Agora, ela cresce mais em momentos de crise econômica. E ela, no momento em que ela cresce, ela causa mais problemas. Não é só o crescimento vegetativo, digamos, da população em situação de rua, fruto da crise econômica, etc., familiar, mas é porque na rua aumenta o número de pessoas dependentes químicos. Então, seja de drogas, seja do álcool. Porque o álcool também causa dependência química, é uma droga legal, causa dependência química. Então, o trabalho de recuperação é mais complexo ainda. Então, eu diria que é preciso prevenir, trabalhar na prevenção. Você é a favor ou contra a legalização da maconha, da droga, enfim? Fernando Henrique Cardoso é a favor, eu concordo plenamente com ele, tá vendo? Não. Eu não sou radical, pô. Sou radicalmente favorável ao que ele pensa. Diga. Acho que a gente pode esperar um pouco para ter essa resposta do poder público. Eu não tenho essa resposta. Eu não tenho clareza dos resultados que virão da descriminalização da maconha. Mas outros países já estão fazendo. Os Estados Unidos está fazendo. O Uruguai também fez. Mas eu acho que os Estados Unidos será o nosso principal exemplo para o futuro. Então, vamos aguardar um pouco, porque talvez não seja o momento certo dessa discussão, e vamos ver quais são os resultados que outros países vão adquirir em relação ao combate às drogas e à dependência química, e depois vamos trazer boas propostas para o Brasil. Secretário Floriano Pêssaro, foi muito bom tê-lo aqui no Ponto de Vista. Espero que volte aqui em outras oportunidades, como candidato, ou como candidato ao governo, ou a deputado, ou ao Senado, não sei o que pode acontecer daqui para frente, né? Ou a vice, sei lá, a gente não sabe o que vai acontecer. Não, lembrando que... volte para discutir a questão social, a região metropolitana, emprego, essa coisa toda, foi muito importante. Obrigado. Viu? Muito obrigado. E só deixar claro que eu sou o candidato, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. E, se for o caso, disputarei as prévias do PSDB. Obrigado ao Aldo, Chagas sempre conosco, com o Marcos Santana, e a gente sempre ao vivo de segunda a sexta, 1h30 da tarde, não é? E a nossa reprise aqui na Santa Cecília TV às 8 da noite. Obrigado, gente. Valeu. Tchau.